A palavra Geena, do grego, foi e ainda é muitas vezes traduzida como inferno no Novo Testamento. Então, antes de entender o que é Geena, é bom saber o que significa a palavra inferno, para entendermos por que ela não pode ser traduzida dessa forma. A palavra inferno nem mesmo existe nos textos originais da Bíblia, escritos em hebraico. A palavra inferno que hoje conhecemos origina-se da palavra latina inferus ou infernos, que significa lugares baixos ou regiões inferiores. Na Bíblia latina, a palavra inferno foi usada para representar o termo hebraico equivalente a Sheol e os termos gregos Hades e também Geena. A maioria das versões em idioma português seguem o latim e elas não fazem distinção do original hebraico ou grego, podendo assim trazer problemas de entendimentos de textos bíblicos e até mudar alguns contextos do que o autor bíblico realmente quis empregar. O termo grego Geena aparece 12 vezes no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 5, versículo 22, 29, 30, em 10, 28, 18, versículo 9, 23, versículo 15 e 33. Marcos, capítulo 9, versículos 43, 47, 45 e 47. E Lucas, capítulo 12, versículo 5. E também em Tiago, capítulo 3, versículo 6. Confira na sua Bíblia. E vem do hebraico Jei Ben Hinnom, Vale dos Filhos de Hinnom. Esse vale estava situado a sudoeste de Jerusalém. Ele é relatado em Josué, capítulo 15, versículo 8, capítulo 18, versículo 16, e em Jeremias, capítulo 19, versículos 2, 6 e etc. E numa época de grande apostasia no reino de Judá, foi utilizado por alguns reis apóstatas para oferecer seus filhos em holocausto ao falso deus Moloque, que é relatado em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 6, em Jeremias, capítulo 7, versículos 31, 32 e no capítulo 32, versículo 35. Durante a reforma religiosa, o rei Josias destruiu esse vale, colocando um fim naquela abominável prática, que é mencionado em 2 Reis, capítulo 23, versículo 10. Na época do profeta Jeremias, o Geena, ou Vale dos Filhos de Hinnom, começou a simbolizar o local do juízo divino. E esse simbolismo chegou até o Novo Testamento. Nos dias de Yahusha, o Messias, esse vale servia como depósito de lixo, mas também recebia os cadáveres dos criminosos mais desprezíveis. Devido ao fogo e enxofre que queimavam constantemente, o Geena certamente era um bom simbolismo para o castigo divino que viria sobre os maus no juízo final. O Geena refere-se, como simbolismo, ao local da destruição definitiva e eterna para ímpios e anjos caídos, e os demônios. É o equivalente visível ao lago de fogo e enxofre, mencionado no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no capítulo 19 e no capítulo 20. Ele é descrito como um lugar de fogo eterno. Também mencionado em Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, e no capítulo 25, versículo 41, e também em Marcos, capítulo 9, do 43 ao 48, e também em Judas, se eu não me engano, e de tormento eterno mesmo. Mas eterno neste sentido não significa tempo, e sim consequência eterna de uma punição vinda do Eterno, que é o Criador, né? Como dito antes, e que merece atenção, muitas versões de nossas Bíblias traduzirem em algumas passagens, os vocábulos equivalentes Sheol, que é em hebraico, e Hades, grego, eles substituíram pela palavra inferno, que é do latim. Isso acaba gerando confusão na mente da maioria dos cristãos, pois eles já estão acostumados com a ideia popular de que o inferno é um lugar definitivo de punição para ímpios, quando que as palavras estão se referindo ao mundo dos mortos, ou sepultura. Nada além disso. Geena, então, está relacionado ao fim dos tempos, por ser como o local que receberá a pessoa integral, que será exterminado por completo, não tendo mais parte da eternidade. Este local está reservado para Satanás e seus anjos caídos, mas também para as pessoas ímpias que negaram ao Messias e a Yahusha em suas vidas. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.